Olá pessoal, hoje eu venho falar de um tema que é mega cobrado, que é a coesão textual, que trata da articulação entre parágrafos e intraparágrafos, tá? Então nós vamos entender primeiro o que é essa articulação, o que é essa coesão. Vamos começar aqui compreendendo para que servem as articulações. Então olha só, primeiro, elas evitam as repetições de termos. Os governos devem montar ações conjuntas para resolver os desafios. Esse movimento deve ocorrer o quanto antes. Vejam que esse movimento retoma as ações conjuntas, que os governos devem montar para resolver os desafios. E assim eu não precisei repetir a estrutura. Também servem para fazer o texto evoluir. Como assim fazer o texto evoluir? Nós vamos entender aqui, olha. Quando nós empregarmos esse embora, tá? Muita gente erra isso, fiquem atentos. Esse embora abre uma contraposição que vem adiante. É como se eu dissesse assim, embora eu goste de sorvete, então vejam que vocês já têm expectativa. O que eu vou consumir não deve ser sorvete. Embora eu goste de sorvete, eu vou consumir o açaí, tá vendo? Então, aí já marcou uma contraposição. Vejam aqui, embora as pessoas saibam o que deve ser feito, então, olha, o texto vai evoluir, porque provavelmente elas não fazem. Falta alguma coisa aqui que já é um pouco previsível por causa da abertura que embora trouxe. Além disso, elas também servem para conectar, tá? A coesão, e as articulações também servem para conectar ideias. Aqui acontece muito, não só entre os parágrafos, o primeiro e o segundo, como dentro do parágrafo. Muitos já estão cuidando do meio ambiente. Além disso, olha que interessante, nós temos aqui, muito utilizado, tá? Ademais, poderia ser assim também. Então, provavelmente, além de estarem cuidando do meio ambiente, estão fazendo mais alguma coisa. Então, compreendido isso aqui, vamos ver como que funciona no texto? Agora nós temos aqui a estrutura, com um parágrafo e o início de um próximo. Vejam, nós temos a fala aqui anterior, vou pegar só um trechozinho. A Libras deve ser disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores. Mas isso ainda está longe de compor a realidade. Primeiro observem esse mas. Quando eu coloco assim, a Libras deve ser disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, mas, então, tem alguma coisa que vai se contrapor, então está fazendo o texto evoluir. Isso retoma o fato de ser disciplina curricular obrigatória. Ainda está longe de compor a realidade. Então, vejam que o mas traz uma possibilidade de evolução do texto e o isso retoma o que foi dito para não haver repetição. Olha aqui, nós temos uma outra situação. O que se observa na maioria das escolas é a falta de qualificação de professores quando o assunto é o ensino de surdos. A maioria dessas instituições, então vejam, dessas instituições está posto aqui, o termo, para evitar a repetição de maioria das escolas. Ok? Então, mais uma estratégia aí de articulação, de retomada, é uma estratégia de coesão. Não tem profissionais, então beleza, a maioria dessas instituições não tem profissionais com a formação orientada na legislação. Diante disso, então disso de não ter a formação orientada. Muitos alunos são matriculados quando são, para depois buscarem providências em relação à condução do processo de ensino e consequentemente, então olha um termo que faz assim, vai aparecer aqui um resultado disso, de aprendizagem discente. Esse desacerto, veja que esse desacerto retoma tudo, olha, a legislação pede uma coisa e na realidade acontece outra. Precisa ser resolvido. Então fechamos aqui com essa retomada coesiva. Para solucionar esse problema, olha que interessante, esse problema já aparece no próximo parágrafo e faz uma retomada entre parágrafos, tá? Então, esse problema, que problema que está
descrito no parágrafo anterior, beleza? Então fiquem bem atentos a isso, porque toda prova de redação cobra essa articulação, toda prova de concurso praticamente também coloca isso aqui em questões para análise. E aí é importante, gente, frisar uma última coisa. Não repitam estruturas. Nós temos um rol enorme de elementos coesivos. Então, se vai adicionar, utilizem o além disso, somado a isso, ademais. Então, para não ficar só com além disso, além disso, além disso, não é bacana. Beleza? Beijos!